Boa noite, alunos. Vamos nós para mais uma gravação de videoaula. Hoje nós iremos ver sobre o simbolismo, que é um dos movimentos literários brasileiros, né? E vocês vão ver que também não é só brasileiro, mas ele também aconteceu em toda a Europa, ok? Próximo slide vai falar sobre o conceito, ok? O que é, o que seria, o que foi o simbolismo, ok? Então vamos lá. Foi uma tendência literária, só pegar minha canetinha aqui, ok? Foi uma tendência literária que nasceu na França, por isso que eu falei para vocês que foi ali na Europa, com as teorias estéticas de Charles Baudelaire. E floresceu principalmente na poesia, em diversas partes do mundo ocidental, no final do século XIX, ok? É o último movimento antes do surgimento do modernismo, ok? Modernismo, a gente vai ver o pré-modernismo no próximo bimestre, e no terceiro ano, vocês então irão ter contato mais de perto com o modernismo, ok? Modernismo na literatura, por isso é também conhecido como pré-moderno. Como o nome aponta, a poesia simbolista propunha um resgate dos símbolos. Isso é, uma linguagem que compreendesse uma universalidade. O poeta é aqui um decifrador dos símbolos que compõem a natureza ao seu redor, ok? Então você vai ver que tem muito essa questão da simbologia mesmo, tá? Desses símbolos que vão estar presentes em toda a poesia no simbolismo. Contra a superficialidade material do corpo, essa superficialidade, vocês vão ver que ela veio aqui do realismo e do naturalismo, tá? Então ele é um movimento que vem contra essa superficialidade, tá? Essa objetividade e as descrições animalescas do naturalismo, porque lá no naturalismo você vê que as personagens são comparadas, né? Todas as atitudes deles são comparadas com atitudes de animais mesmo, ou seja, uma coisa mais científica, né? Então esse movimento ele vai vir contra todas essas características, né, que eram características do realismo e do naturalismo. O simbolismo quer mergulhar no espírito, quer deixar a questão da materialidade, mas quer mexer com o mundo espiritual, ok? Que se relaciona a algo maior, a uma instância coletiva universal, a uma transcendência. Ou seja, ele não vai ficar mexendo aqui com coisas muito materiais, não. Ele vai realmente querer mexer com o mundo espiritual, ok? Próximo slide nós vamos ver sobre as características do simbolismo, ok? Então, quais seriam essas características? Principais características. Oposição, né? Ele vai vir contra o racionalismo, contra o materialismo e contra o cientificismo. Você vai ver que vai ser sempre coisas relacionadas ao mundo espiritual, né? Ao lado espiritual das coisas, a transcendência realmente. E tudo isso, tudo que é espiritual é contra essas três coisas que foram colocadas aqui, que é o racionalismo, o materialismo e o cientificismo, ok? Vai ter a negação dos valores do realismo e do naturalismo, porque o realismo e o naturalismo, vocês vão ver que é um movimento que está dentro de coisas materiais, dentro do cientificismo, né? Então, ele vai negar esses valores do realismo e do naturalismo. Quais seriam, então, as características, né? Você vai ter ali a presença do misticismo, da religiosidade, porque quando a gente fala em espiritual, né, remete a essa palavra de religiosidade, misticismo, sublimação, né, ou seja, são coisas que vão além daquilo que a gente até poderia alcançar. Mistério, fantasia, sensualismo também vão ser características.
Subjetivismo, né? Ou seja, aqui no realismo a gente tinha muita questão do que é objetivo, né? Porque se ele é racional, ele é objetivo. Aqui nós vamos ter o quê? A subjetividade, o subjetivismo. Cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa tem uma experiência espiritual de uma forma, né? E aí entra também o individualismo. Linguagem fluida e musical, né? Então a gente vai ter aí presença sim de umas rimazinhas, né, para dar essa musicalidade. Aproximação da poesia e da música, tá? Vocês vão ver que no simbolismo dá para fazer isso daí. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu consegui cantar uma poesia. Eu peguei uma música, uma música do simbolismo e consegui colocar uma melodia nela. Foi muito legal. Justamente isso é possível porque há essa aproximação no simbolismo da poesia e da música. Então, logicamente, obviamente, nós vamos ter também a presença de rimas, ok? Universo onírico, né? O onírico é do sonho, tudo aquilo que vem ali no sonho, enfim. Então, esse universo transcendental também, né? Ou seja, sempre coisas relacionadas à espiritualidade, ok? Valorização aí, ó, da espiritualidade humana, que eu acabei de falar para vocês. Exploração do consciente e do inconsciente. Porque quando a gente fala em espiritualidade, em transcendência, a gente está mexendo com o inconsciente, né? Por isso que tem também a questão do onírico, né? Que significa o sonho, né? O universo dos sonhos, né? Então, vai ter uma mistura e uma exploração do consciente e do inconsciente. Combinações sonoras, né, relacionadas a som, por isso que tem a ver com a música, né, se aproxima da música, e sensoriais. A gente vai ver aqui, por exemplo, a utilização daquela figura de linguagem que você vai ter justamente a mistura ali de sensações, né? Então, nós vamos ter também muito aqui a utilização de figuras de linguagem, tá bom? Uso de figuras de linguagem. Nossa, eu tô antecipando as falas, né? Ok, e agora vamos ver então o contexto histórico do simbolismo. O que estava acontecendo historicamente? O que estava acontecendo no mundo? Então vamos lá. Vale lembrar que o simbolismo foi um movimento artístico que surgiu onde? Na França, tá? Em fins do século XIX. Né? O século XIX foi aquele século da descoberta, da Revolução Industrial, do pensamento científico, né? Sendo manifestado, então aqui, você vai ver que aqui vai estar no final desse século, sendo manifestado nas artes plásticas, no teatro e na literatura. Então, o simbolismo teve a sua expressão em todas essas áreas, ok? E como eu já havia falado para vocês no slide, acho que do parnasianismo, sempre a gente tem uma escola literária que vai vir bater de frente com as características da outra escola literária, ou da escola literária anterior. Então, a escola literária ali anterior, que a gente tem o realismo e o naturalismo, ele vai ser voltado muito para o cientificismo. Então, muito para aquilo que é racional. Então, por isso que aqui o simbolismo nós vamos mexer muito com a questão da espiritualidade, do que é espiritual. No final do século XIX, muitas transformações científicas e teóricas, como positivismo, materialismo e nas áreas da psicologia, isso tudo é ciência, hein, gente? Mudou profundamente a mentalidade da sociedade europeia, tá bom? Então, você vai ver aqui que, por exemplo, já entra aqui na questão da psicologia, né? Ou seja, já entra no mundo dos sonhos, ok? E então vai ser essa transição aí do materialismo para o inconsciente, para essa mistura, para essa junção, ok? No entanto, essa mudança foi em grande parte negada para os escritores simbolistas, que priorizavam sobretudo a exploração dos aspectos humanos. Foi, portanto, em meio à crise espiritual do final do século que surge o simbolismo, né? Ou seja, eles estavam negando ali o racionalismo, né? Movimento de oposição ao realismo e naturalismo, o simbolismo
teve como marco inicial a publicação, então começou com essa publicação dessa obra, As Flores do Mal, tá? Ela foi escrita por um escritor francês, Charles Baudelaire, né? Aí tem a data aí de nascimento e de morte, né? Na França merecem destaques os escritores Paul Verlaine, Arthur Rimbaud e Stéphane Mallarmé. Todos esses escritores, né, foram escritores aí do simbolismo, ok? E nas artes plásticas a gente tem o principal representante do simbolismo, que foi o nosso querido francês pintor, né, Paul Gauguin, ok? Paul Gauguin, muito famoso também, ele foi um dos representantes do simbolismo. E o simbolismo em Portugal? Nós temos sempre, né, na nossa literatura, a gente estuda muito essa questão da escola literária lá em Portugal, porque Portugal está ali na Europa, e assim, em seguida, a gente vem e estuda aqui no Brasil, né? Então, vamos ver o que estava acontecendo, então, em Portugal. Simbolismo em Portugal. O marco do simbolismo em Portugal é a publicação da obra O Aristos, tá? Essa obra é um livro de poemas de Eugênio de Castro, ok? Então começou com essa obra. O movimento literário, contudo, já influenciava Portugal a partir das revistas acadêmicas, Os Insubmissos, olha o nome, Boemia Nova, que tinha entre seus colaboradores esses autores que vão ser autores do simbolismo, que é Eugênio de Castro e Antônio Nobre, ok? O simbolismo prolonga-se até a proclamação da República, que foi em 1910, sob a influência da nova realidade política. O fim do movimento ocorre, porém, em 1900, agora a gente já está falando do final, tá? O final do movimento aconteceu em 1915, no meio da Primeira Guerra Mundial, que foi um marco, né? Essa Primeira Guerra Mundial foi um marco cronológico, foi um marco onde se deu início ao modernismo em Portugal. É nesse contexto que Mário Sá Carneiro e Fernando Pessoa lançam a revista Orfeu, tá? Vocês vão ver aí que tá nessa transição, ok? Né? De simbolismo e pré-modernismo e modernismo. O movimento simbolismo em Portugal está intimamente ligado ao estado de depressão, tá? Estado de depressão que domina a sociedade em consequência da crise da monarquia, porque, ou seja, houve essa queda na monarquia para a ascensão, então, da república aqui. Então, teve esse ambiente, né, de depressão, e foi nesse ambiente de depressão que surgiu, então, o simbolismo, né? E também a crise econômica e financeira do ultimato inglês, ok? O ultimato inglês ocorre a partir de 1970, quando a Inglaterra inicia o plano expansionista com o lema Um domínio do Cabo do Cairo, ok? Então, um pouco aí da história para você, né, para você ter noção do que estava acontecendo historicamente ali na Europa, ok? Então, vamos ver agora os principais autores. Olha aí essas figuras. A primeira autor que nós iremos ver é o Eugênio de Castro, esse rapaz aqui, né? Aí tem a data de nascimento e a sua obra ela é dividida em duas fases, que é a fase simbolista e a fase neoclassicista, tá? Ele é o autor de O Aristos, né? Que é marcado pelo uso de novas rimas, nova métrica, aliterações, né? Que é um tipo de figura, e riqueza no vocabulário, tá? Então, vocês vão ver que a obra dele foi a obra dele que deu início ao simbolismo em Portugal, tá? Os temas são marcados pela paixão fatal, pelo pessimismo, né? E a necrofilia, ou seja, vocês vão ver que vai ter muitos termos ali relacionados à morte mesmo, tá? Não se engane, necrofilia mesmo são esses termos relacionados à morte, ok? Antônio Nobre foi um outro autor também muito importante em Portugal, tem aí a data dele de nascimento e de morte. A sua poesia é marcada por um profundo pessimismo, pelo subjetivismo e pelo egocentrismo. Gente, se você observar,
esse movimento ele veio contra o realismo, não é? E o realismo era contra o quê? O romantismo. Ou seja, essas características aqui eram características do romantismo. Então houve uma volta a essas características. Então o movimento literário ele é sempre assim, ele sempre dá uma volta ao que a outra escola literária estava pregando, só que de uma forma assim, bem reformulado, né? Mas há uma volta, né? Olha aí, a questão do pessimismo, do subjetivismo, do ecocentrismo, isso era lá do romantismo, né? Então houve uma volta a esses valores, tá? Ele é autor de Torres, onde revela o culto ao profetismo sebastianista e nacionalismo saudosista. Olha aí, gente, nacionalismo saudosista. Esse nacionalismo saudosista também é do romantismo, né? Lá da primeira geração de poetas românticos. Então, sempre há essa volta, né? O próximo autor que nós vamos falar é sobre Camilo Peçanha, tem a data aí de nascimento e morte. Ele é considerado o melhor poeta do simbolismo português. Por isso que na hora que eu fui pegar uma obra para a gente analisar, eu peguei uma obra do Camilo Peçanha, tá bom? Ele é autor de Clepsidra, nossa, nome estranho, Clepsidra, onde expressa o pessimismo que é característico, né, ao movimento simbolista. Ok? Então vamos ver agora uma obra aqui para a gente ter uma noção de como que seria então essa poesia simbolista. Eu retirei uma poesia chamada Caminho, que é do nosso autor Camilo Peçanha, né? E aí diz o seguinte, a poesia dele: tenho sonhos cruéis n'alma doente, sinto um vago receio prematuro, vou a medo na aresta do futuro, embebido em saudades do presente. Tá vendo que é uma coisa bem pessimista e bem subjetivo também. Saudades desta dor que em vão procuro, do peito afugentar bem rudemente, devendo, ao desmaiar sobre o poente, cobrir-me o coração de um véu escuro. Porque a dor, esta falta da harmonia, toda a luz desgrenhada que alumia as almas doidamente o céu da agora. Sem ela, o coração é quase nada, um sol onde expirasse a madrugada, porque é só madrugada quando chora. Nossa, muito pessimismo, né? Ok, uma das características que nós vamos ver aqui é a presença do subjetivismo, do eu, tá? E ele vai ser marcado aí pela primeira pessoa. Olha só, tenho, primeira pessoa, eu tenho, eu sinto, primeira pessoa, eu vou. Então você vai ver aqui largamente o subjetivismo, tá bom? Então vai ser bem marcada ali a questão do sentimentalismo também, ok? Ausência de constância, a gente vai ver que tem uma ausência de constância, ou seja, uma crise mesmo emocional. E aí, nessa ausência de constância, nessa crise emocional, você tem o jogo, nessa poesia, você tem o jogo entre o presente e o futuro, né? Vou a medo na aresta do futuro, embebido em saudades do presente, tá vendo? Então tem essa inconstância, ele não sabe, né, onde... ao que dá valor, ao presente ou ao futuro. Outra característica é trajetória de aflição, por isso que fala a questão do pessimismo, né? Na tentativa de afugentar a dor e a morte, ou seja, você vai ver ali muita questão da presença da morte, né? E a morte, gente, ela é uma ideia totalmente espiritual, né? É uma situação ali que está entre a luta, né, da vida, do que é racional com o que é espiritual. Por isso que essa presença aqui de morte, né, que tem a ver com esse misticismo, né, vai estar presente aí nas poesias do simbolismo, né? Então, olha só, trajetória de aflição na tentativa de afugentar a dor e a morte, que se fundem, né, se juntam com o luto, situações negativas e de sofrimento, né? Ou seja, o pessimismo
em si, ok? Agora nós vamos ver então o simbolismo no Brasil. Olá, meu Brasil! Então, o que nós temos aí sobre o simbolismo do Brasil? O simbolismo do Brasil surge em 1893 com a publicação de Missal e Broquéis, tá? Quem publicou Missal e Broquéis, essas obras, foi Cruz e Souza, foi esse autor, tá? Esse é considerado o maior representante do movimento aqui no país, tá bom? Ao lado de Afonso de Guimarães. Nós vamos ver sobre eles no próximo slide. O movimento simbolista brasileiro incorporou, grosso modo, os procedimentos composicionais do simbolismo francês. Então, você vai ver que tem ali as mesmas características do simbolismo francês, né? O simbolismo ali da Europa. No entanto, as cenas noturnas de boemia e o epíteto de malditos são substituídos por uma literatura de tons mais religiosos e mais litúrgicos, né? Ou seja, uma coisa mais mesmo espiritual. Essa parte da boemia ficou lá para a Europa mesmo, ok? Vamos ver então agora os principais autores aqui, olha esses rapazes, né? O primeiro autor que nós iremos ver foi Cruz e Souza, que foi o principal representante, olha lá, considerado o precursor do simbolismo do Brasil, foi um poeta brasileiro, ele nasceu em Florianópolis, tá? Sua obra é marcada pela musicalidade e espiritualidade com temáticas, né? Com temáticas individualistas, satânicas, porque a gente está mexendo com o mundo espiritual, hein? E sensuais também. E aí tem as suas principais obras aqui, né? Missal e Broquéis, que foi a que deu realmente o início ao simbolismo. Mas tem outras aí também, ok? O nosso próximo autor é o Afonso de Guimarães, também, né? Largamente conhecido aí no simbolismo. Um dos principais poetas simbolistas do Brasil, possui uma obra marcada pela sensibilidade, né? Espiritualidade, misticismo, religiosidade, tá vendo que são sempre temas voltados, né, para o mundo espiritual. Sua temática é a morte, a solidão, sofrimento e o amor. Também são coisas bem espirituais, né? Nada concreto. A sua produção literária apresenta características neorromânticas, tá vendo? Neo quer dizer novo. Então, quando a gente fala que é neorromânticas, quer dizer que eles voltaram às características do movimento do romantismo, só que aí eles colocaram uma roupagem nova. Então, vocês vão ver que são as características lá do romantismo, lá atrás do romantismo, só que com toda, digamos, um quê de novo, né? Por isso que fala que são características neorromânticas, né? Árcades e simbolistas. Aí tem aqui as principais obras, né? Centenário das Dores de Nossa Senhora, tá vendo? Que é tudo voltado para o espiritual, Dona Mística e por aí vai. O nosso próximo... apertei errado. O nosso próximo autor muito conhecido também é Augusto dos Anjos, tá bom? Foi um dos grandes poetas brasileiros simbolistas, embora muitas vezes sua obra apresente características pré-modernas. Você vai ver que ele vai se encaixar um pouco mais para o pré-modernismo. Mas é porque esse autor está no meio desses dois movimentos, do simbolismo e do início lá do pré-modernismo, né? Inclusive a gente vai ver a questão da Semana de Arte Moderna em 1922. Patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, paraibana, publicou um livro intitulado Eu, nada subjetivo, né? E foi chamado de poeta da morte. Olha os assuntos, né? Assuntos voltados mesmo à morte, ao espiritual. Isso porque seus poemas exploram temas sombrios. Eu acho que eu retirei, deixa eu só verificar, acho que foi o dele mesmo. Exatamente, foi do Augusto dos Anjos, porque é muito, eu quis retirar uma poesia dele, porque vocês vão ver que ele fala demais ali da morte, né, dessa questão ali do que é mortal e desse mundo, né. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, tá vendo que aqui já tem coisas científicas, né.
monstro de escuridão e rutilância. Sofro desde a epigênese da infância. Olha só, o tamanho do sofrimento dele. O sofrimento dele só começou quando ele nasceu, né? Ou seja, desde o princípio ele sofre. A influência má dos signos do zodíaco. Olha o misticismo aqui, né? Profundissimamente hipocondríaco, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm mania de doenças. Esse ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Novamente, ele falando de doenças, né, de morte. Já o verme, este operário das ruínas, olha aí ele falando da morte, né? O verme é a presença ali, né? Quando você morre, quando a pessoa morre, o verme ele tá ali, né, para corroer, né? Que o sangue podre nas carnificinas come e a vida em geral declara guerra, né? Ou seja, é o fim da vida, né? Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos, né? Ou seja, quando a pessoa morre, os vermes vêm, comem tudo e só ficam realmente os cabelos. Na frialdade inorgânica da terra. Olha só, gente, como que uma pessoa faz uma poesia assim, né? É bem estranho, né, digamos, mas ele mexe com tudo isso daí, ele fala, né, do sofrimento dele que começou quando ele nasceu e praticamente ela só vai acabar quando ficarem ali os fios, né, os fios de cabelo, né, enfim. Nós vemos aqui então elementos químicos, né, que convivem com o signo do zodíaco, né, então vocês vão ver aqui, epigênese é um termo aí da biologia, né, da química, carbono e amoníaco também são termos da química, né, e eles vão estar lado a lado com a questão do zodíaco, né, com o mistério, o misterioso. O vocabulário patológico, a todo instante ele coloca aqui, fala de doenças, né, de patologia, doença, ou seja, ele fala do hipocondríaco, ele fala do cardíaco, né, e esse vocabulário mistura-se às aspirações místicas, né? Ao que é místico, que é a morte, né? O mal-estar constante e mórbido, tá vendo? Por isso que ele sempre vai falar da morte, né? E esse mal-estar que é constante realmente, desde a infância, né? Desde o momento que ele nasceu. Traduz-se na única resolução possível, que vai ser o quê? O fim da matéria, que é quando ele fala aqui no finalmente, quando o verme, né, os vermes comerem tudo e ficarem ali só os cabelos. Uau, né? Essa aí é uma super famosa poesia de Augusto dos Anjos. Gente, então é isso aí, tá? O simbolismo é esse movimento muito doido. E ele vai vir então, né, vai preceder aí o modernismo, né, e é isso aí que nós temos para hoje, ok? Vamos ver então quais são as orientações para vocês. Resolver as apostilas, essas são as últimas atividades dessa nossa apostila, já está sendo fabricada a próxima apostila, tá bom? Vocês irão resolver dos exercícios do número 26 a 30, que vai tratar sobre o simbolismo. Depois vocês vão tirar foto das atividades respondidas e postar no aplicativo Google Classroom, tá? Não esqueça de colocar o cabeçalho bem organizado, com título, de acordo com as orientações que vieram ali na nossa apostila. Aqui estão os sites, né, onde eu fiz as pesquisas, onde eu tirei todo esse material. E eu estou aí à disposição, tá bom? Para o que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição através do WhatsApp. Até a próxima aulinha! Beijo no coração de vocês!